Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é motivação para seguir em frente, que é motivação para nos dar vitória, que é motivação para a gente sermos mais do que vitoriosos ou vitoriosas na presença do Senhor. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título diz: obedeça a Jesus. Obedeça às ordens de Jesus. Às vezes as coisas são tão complicadas, são assim, ao nosso entendimento foge ao nosso raciocínio humano. Vem tantas situações, tantas perguntas, tantos porquês, mas o Senhor diz: obedeça a minha ordem. Obedeça a ordem de Jesus, que Ele sabe o que faz. Às vezes é confusa, às vezes é esquisita, às vezes foge da nossa mente humana, mas obedeça a minha ordem, que é a ordem de Jesus. 2 Reis 5, do 1 ao 19. Naamã é curado da lepra. A forma que Naamã foi curado, aos olhos dele, que era uma grande autoridade do rei, o general, é estranha. E glória a Deus que tinha um soldado ali que incentivou ele a obedecer. Porque às vezes a gente diz, mas por que de imediato ele não obedeceu? Porque era estranho agir daquela forma. Mas ele, por conselho do soldado, ele obedeceu. E grande foi a vitória. Se tem algo estranho, obedeça a ordem de Jesus. Ele sabe o que faz. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Era um grande homem, Tinha uma autoridade enorme, era respeitado, mas, porém, era leproso. E lepra naquela época era algo que pegava, era maldição. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Veja que uma menina foi tirada do seu povo, da sua família, e foi para ser escrava na casa de Naamã. Mas o Senhor permitiu isso porque ele tinha uma obra, uma missão para aquela jovem, que aqui na Bíblia não diz seu nome. Às vezes nós temos uma missão. A missão é dura, a missão dói, mas é melhor obedecer à voz do seu Senhor. Obedeça a missão, mesmo que você não entenda. João 13,7 diz: o que eu faço hoje, você só entende amanhã. Foi Jesus que disse isso. E disse esta sua senhora: antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina tinha tudo para ser revoltada, tinha sido tirada da sua família, estava ali como escrava, mas ela pregou. Ela disse: olha, se ele soubesse o profeta que tem lá em Samaria, ele ficaria curado da lepra. Ela poderia estar com mágoa, não dizer nada, mas uma serva do Senhor, um servo do Senhor, não olha para as circunstâncias, olha a quem serve e obedece à ordem do Senhor. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. A menina só falou isso e não deu mais explicações. Às vezes, uma explicação não bem colocada traz algum tipo de transtorno, traz algum tipo de mal entendimento. Veja que ela só falou que estava em Samaria. Aí Naamã, por não ter sabedoria, por não conhecer Jesus, falou do jeito dele ao rei. O rei simplesmente mandou presente para o rei. Mas mesmo às vezes as coisas um pouco fora do lugar, o Senhor coloca tudo em ordem. O Senhor sabe como conduzir a situação. Louvado seja Deus.
levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo enxergando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu cure da sua lepra. Veja que aquele mandou a carta para o rei, para que o rei curasse a lepra de Naamã. Não seria o rei da terra, mas sim o rei dos reis, o senhor dos senhores, lá do universo. Mas quando o senhor nota algum embaraço, mas quando ele sabe que a situação é boa, que há uma finalidade, a qual foi o conselho da menina, a missionária dele, de Jesus, de Deus, ele conduziu e livrou de um mau entendimento. Sucedeu que, lendo o rei a Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para viver, ficar para que este envie a mim um homem para que eu a cure da sua lepra? Pelo que deveras notar, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. O rei ficou perturbado, porque esse aqui conhecia o Deus de Israel. Ele disse: sou eu Deus para curar ninguém? Ele achou que era uma emboscada, ele achou que era um mau entendimento, porque o rei da Síria com certeza tinha só seus deuses, que mandou a carta para que ele curasse, e Naamã também veio nessa direção. Mas o rei aqui entendeu que ele não curava ninguém, que quem curava era Deus. Mas eu volto a repetir, quando Deus conhece a intenção que é boa, qualquer mal entendido, ele resolve para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, e foi o rei de Israel rasgar suas vestes, mandou dizer ao rei: peça, por que rasga tuas vestes? Deixa eu vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Eliseu sabia quem servia. Ele disse: por que tu rasga tuas vestes? Por que esse desespero? Manda ele vir, que aqui tem um profeta que sou eu. Com certeza o Senhor já tinha falado a Eliseu: olha, eu vou curar Naamã. Faz assim e assim. E o profeta foi e mandou que o rei mandasse Naamã a ele. Porque quando o homem de Deus está na posição do Senhor, ele sabe ouvir a voz do Senhor. Ele sabe resolver qualquer situação. Veja que Naamã era leproso, chegou de uma forma com mal entendido, mas imediatamente o profeta disse que ele fosse a ele. Não porque ele seria o grande curador, mas porque o mestre, o Senhor dos senhores, o Deus do universo já tinha falado com Eliseu. Deus não confunde ninguém. Deus dá ordem. Deus sabe trabalhar. Descanse. Só obedeça a ordem dele. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificada. O que eu acho interessante aqui é que Eliseu não veio receber ele. Não. Eliseu simplesmente deu uma ordem: vai ao rio e mergulha 7 vezes para a tua carne ficar purificada. Eliseu não veio porque aquele ali era um grande general. E aquele general tinha que entender que não era Eliseu que ia fazer o milagre, era Jesus. A sua situação não é ninguém que vai fazer o milagre. Não é aquele patrão, não é aquela pessoa que você pensa que através dela a porta vai ser aberta. É o Senhor. O Senhor vem de forma que nem eu e nem você entendem. Às vezes a gente cria várias situações, várias histórias, vários pensamentos na mente. Mas o Senhor vem por um caminho que eu e você nem imagina. Mas é só obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem a forma de agir. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele também ele criou uma expectativa, que muitas vezes eu e você cria, né? Disse: não, eu achei que ele vinha, colocava a mão em mim e ali intercedia por mim ao Senhor e eu ficaria curado. Não é como a gente pensa. Deus tem suas formas de trabalhar de uma forma simples, singela,
Cabe a mim e a você obedecer e descansar, tirar toda inquietação e saber que Ele está no controle de tudo, e saber que Ele foi, que Ele é e será sempre, e que o poder do milagre está na mão dEle, é no tempo dEle, mas Ele vem da forma que eu e você nem imagina, porque Ele não divide a honra e a glória dEle com ninguém. Não são porventura Abana, Farpa, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ele falou algo assim, né? Que ele disse, por que aqui água suja? As águas onde ele morava eram água limpa. Mas o Senhor queria tirar o orgulho, eu. E muitas vezes a vaidade é muito grande. Então o Senhor, se Ele levar por um caminho mais perto, leva para um mais distante. Para a pessoa entender que tem que descer para depois Deus honrar. Tem que se humilhar, tem que invocar o nome do Senhor, tem que descer do orgulho, da falta de perdão e perdoar. Tem que obedecer para poder a graça de Deus agir. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado? Louvado seja Deus que tinha alguém humilde, que tinha alguém para aconselhar, né? Aquela pessoa estava ao lado dele, viu o quanto ele estava revoltado, e Deus ali usou aquele soldado para orientar, aquele soldado para dizer a ele, olha, é uma coisa tão simples. Louvado seja Deus, que Deus sempre tem os Eliseus, mas Deus também sempre tem os conselheiros para nos ajudar. Outros é para nos orar por nós. Às vezes você nem imagina, mas tem gente do outro lado orando, intercedendo para a glória do nome do Senhor. Portanto, não podemos perder o Senhor de vista. Deus que está orando, louvando, lendo a palavra, jejuando, porque o Senhor trabalha de formas tremendas e coloca pessoas para interceder por mim e por você. Então desceu e mergulhou no Jordão, e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. 7 vezes, o número da perfeição. O muro de Jericó caiu em 7 vezes. Deus fez o mundo em 7 vezes. São tantas coisas em 7 vezes. Ore, jejue, louve, exalte o nome do Senhor 7 dias. E espere a glória do Senhor resplandecer, porque aqui ele ficou curado. Aleluia, purificado e curado para a glória de Deus. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Ali, depois daquela forma simples e gloriosa, Naamã entendeu que o Deus poderoso, o Deus dos céus e da terra, ele não é de imagem, ele é santo, ele é vivo e ele faz. Descanse, porque ele está trabalhando. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei, e insistiu com ele, para que aceitasse, mas ele recusou. Por que Naamã recusou? Por que Eliseu recusou? Porque Naamã tinha que entender que milagre não se vende, porque milagre vem do céu. E neste caso, Eliseu quis mostrar a ele que Eliseu não fazia milagre. Veja que Eliseu não recebeu, agora ele queria presentear, e Eliseu não recebeu, porque o milagre vem da parte do grande. E o Senhor não divide a honra nem a glória dele com ninguém. Disse Naamã, se não queres, dê a este teu servo uma carga de terra, que basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Olha a coisa linda. Ele pediu areia para sacrificar. Não sabemos, aqui não diz como ele ia utilizar essa areia, mas ele entendeu que aquela terra era santa e ele precisava levar algo dali para ser purificado, mais e mais, adorando o Mestre.
Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Ramon para ali adorar, e ele encostar na minha mão. E eu também tenho de me encurvar na casa de Ramon, quando assim me encurvar na casa de Ramon. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ele disse, olha, lá tem outros deuses, eu preciso ficar lá me encurvando. Mas ele estava ali dizendo algo, pedindo perdão a Eliseu, para que pedisse perdão, intercedesse por ele a Deus, porque ele tinha compromisso como general, mas ele sabia que o único Deus, como ele mesmo disse, estava no céu e estava em Israel. E eu e você tem que entender que esse único Deus, ele não se vende. Os méritos podem ter feito a parte dele, mas a palavra final vai ser do Senhor. Aquilo que disseram que não tem jeito, Deus dá jeito. Ah, é um débito, é uma casa que não comprou ainda, mora de aluguel, continue adorando. Porque se você serve esse Deus de Israel, ele fez no passado, ele curou na mão e ele está pronto para trabalhar na tua vida. Só obedeça às ordens dele, porque ele sabe o que faz. E ele disse, vai em paz. Aí Eliseu mandou ele em paz, porque ali ele já conhecia o poder de Deus, ele já sabia quem era Deus. E eu e você, sabemos quem é Deus? Estamos glorificando esse Deus? Estamos esperando esse Deus? Porque é esperando que o milagre venha. Obedeça às ordens do Senhor e não deixe ser confundida. E não se assuste com as situações, com as consequências, com tudo que você vê ao seu redor. Só obedeça. Para terminar, aqui Isaías 43, 13, olha o que o Senhor diz. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém impede. O Senhor faz. Ele foi, ele é e será sempre grande e poderoso. Ele está agindo. Ele está trabalhando. O seu papel e o meu é obedecer às ordens de Jesus e esperar. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.